desesperadora do linchamento. Assim se fez. E entre os subalternos encarregados de executar a sentença, em plena rua, em pleno dia, diante da justiça armada pelos comblães de toda a força policial em armas, figurava, mais graduado, o capitão Moreira. César, ainda moço, à volta dos 30 anos, e tendo já, em seus assentamentos averbados, merecidos elogios por várias comissões exemplarmente cumpridas. E foi o mais afoito, o mais impiedoso. O primeiro talvez no esfaquear pelas costas a vítima, exatamente na ocasião em que ela, num carro, sentada ao lado de autoridade superior do próprio exército, se acolhera ao patrocínio imediato das leis. O crime acarretou-lhe a transferência para Mato Grosso, e dessa Sibéria canicular do nosso exército tornou somente após a proclamação da República. Vimo-lo nessa época. Era ainda capitão e embora nunca houvesse arrancado da espada em combate, recordava um triunfador. Nos dias ainda vacilantes do novo regime, o governo parecia desejar ter perto de si aquele esteio firme, ou o homem para as crises perigosas e para as grandes temeridades. A sua figura de menino atravessava os quartéis e as ruas envolta de murmúrio simpático e louva-minheiro, comentando-lhe em lisonjarias os lances capitais da vida, acerca dos quais, entretanto, era de todo muda uma fé de ofício de burocrata inofensivo e tímido, repleta de encomios ao desempenho de missões pacíficas. Por um contraste expressivo, nos documentos da profissão guerreira é que estava a placabilidade de uma existência acidentada, revolta e turbulenta em que, não raro, relampagueara a faca ao lado da espada inteiramente virgem. Esta saiu-lhe da bainha, afinal, nos últimos anos da existência. Em 1893, já coronel, porque galgara velozmente 3 postos em 2 anos, ao declarar-se a revolta da Armada, o Marechal Floriano Peixoto destacou o armado de poderes discricionários para a Santa Catarina, como uma barreira à conflagração que se reanimara no sul e ameaçava os estados limítrofes. Seguiu, e em ponto algum do nosso território pesou tão firme e tão estrangulador o guante dos estados de sítios. Os fuzilamentos que ali se fizeram, com triste aparato de imperdoável maldade, dizem-no de sobra, abalaram tanto a opinião nacional que, ao terminar a revolta, o governo civil, recém-inaugurado, pediu contas de tais sucessos ao principal responsável. A resposta, pelo telégrafo, foi pronta. Um não, simples, seco, atrevido, cortante, um dardo batendo em cheio a curiosidade imprudente dos poderes constituídos, sem o atavio, sem o rodeio, sem a ressalva da explicação mais breve. Meses depois chamaram-no ao Rio de Janeiro. Embarca com seu batalhão, o 7º, num navio mercante e em pleno mar, com surpresa dos próprios companheiros, prende-o comandante. Assaltara-o, sem que para tal houvesse o mínimo pretexto, a suspeita de uma traição, um desvio na rota, adrede disposto para o prender e aos soldados. O ato seria absolutamente inexplicável se não o caracterizássemos como aspecto particular da desorganização psíquica que o vitimava. Não lhe diminuiu, contudo, o prestígio. Fez-se dono do batalhão que comandava, deu-lhe um pessoal que ultrapassava, de muito, o número regulamentar de praças, entre as quais, em manifesta violação da lei, há dezenas de crianças que não podiam carregar as armas, e, imperando incondicionalmente, organizou o melhor corpo do exército, porque nos longos intervalos lúcidos patenteava, francas, qualidades eminentes e raras de chefe disciplinador e inteligente, contrastando com os paroxismos da exaltação intermitente. Estes tornaram-se, por fim, mais ostensivos e repetidos, ano 1. Crescendo inflexível. Nomeado para a expedição contra Canudos, estadiou-os numa série de desatinos, culminados afinal por uma catástrofe. Vê-los-emos em breve,
extremados por dois ímpetos de impulsivo e na partida caprichosa de Monte Santo, de improviso, com espanto de seu próprio Estado-Maior, precisamente na véspera do dia prefixo em detalhe para a marcha e, 3 dias mais tarde, o arremesso contra o arraial, de 1000 e tantos homens exaustos de uma carreira de léguas, precisamente na véspera do dia marcado para o assalto. Estes últimos fatos, e a sua identidade está no objetivarem a mesma nevrose, tiveram a intercorrência dos ataques. Foram uma revelação. Todos os acidentes singulares de sua existência desconexa. Viu-se afinal que eram sinais comemorativos enfeixando uma diagnose única e segura. Realmente, a epilepsia alimenta-se de paixões, avoluma-se no próprio expandir das emoções subitâneas e fortes, mas, quando ainda larvada, ou traduzindo-se em uma alienação apenas afetiva, solapa surdamente as consciências, parece ter na livre manifestação daquelas um derivativo salvador atenuando os seus efeitos. De sorte que, sem exagero de frase, se pode dizer que há muitas vezes num crime, ou num lance raro de heroísmo, o equivalente mecânico de um ataque. Contido o braço homicida, ou imobilizado, de chofre, o herói no arremesso glorioso, o doente pode surgir ex-abrupto, sucumbindo ao acesso. Daí esses atos inesperados, incompreensíveis ou brutais, em que a vítima procura eludir instintivamente o próprio mal, buscando muitas vezes o crime como um derivativo à loucura. Durante longo tempo numa semiconsciência de seu estado. Numa série de delírios breves e fugazes, que ninguém percebe. Que nem ela às vezes percebe, sente crescer a instabilidade da vida. E luta tenazmente. Os intervalos lúcidos fazem-se-lhe ponto de apoio à consciência vacilante à procura de motivos inibitórios. Numa ponderação cada vez mais penosa das condições normais. Ambientes. Aqueles, entretanto, a pouco e pouco se enfraquecem. A inteligência abalada afinal mal se subordina às condições exteriores ou relaciona os fatos, e em contínuo descair, baralha-os. Perturba-os, inverte-os, deforma-os. O doente cai, então, no estado crepuscular, segundo uma expressão feliz, e condensa no cérebro. Como se fosse a soma de todos os delírios anteriores, instável. Pronto a desencadear-se em ações violentas, que o podem atirar no crime ou, acidentalmente, na glória, o potencial da loucura. Cabe à sociedade, nessa ocasião, dar-lhe a camisa de força ou a púrpura. Porque o princípio geral da relatividade abrange as mesmas paixões coletivas. Se um grande homem pode impor-se a um grande povo pela influência deslumbradora do gênio, os degenerados perigosos fascinam com igual vigor as multidões tacanhas. Ora, entre nós, se exercitava o domínio do caput mortuum das sociedades. Despontavam, efêmeras, individualidades singulares. E entre elas o coronel César destacava-se em relevo forte, como se a nilidade do seu passado salientasse melhor a energia feroz que desdobrara nos últimos tempos. É cedo ainda para que se lhe defina a altitude relativa e a depressão do meio em que surgiu. Na apreciação dos fatos o tempo substitui o espaço para a focalização das imagens, o historiador precisa de certo afastamento dos quadros que contempla. Cerremos esta página perigosa. Primeira expedição regular. Deferindo ao convite que lhe fora feito, o coronel Moreira César seguiu a 3 de fevereiro para a Bahia, levando o batalhão que comandava, o 7º de Infantaria, entregue à direção do Major Rafael Augusto da Cunha Matos, uma bateria do 2º Regimento de Artilharia, comandada pelo capitão José Salomão Agostinho da Rocha, e um esquadrão do 9º de Cavalaria, do capitão Pedreira Franco. Era o núcleo da Brigada de 3 Armas, que se constituiu logo, com a celeridade que as circunstâncias demandavam, ligando-se-lhe 3 outros corpos, desfalcados todos, o 16º, que estava em São João del Rei,
de onde abalou dirigido pelo coronel Souza Menezes. Com 28 oficiais e 290 praças, cerca de 140 soldados do 33º, o 9º, de Infantaria, do coronel Pedro Nunes Tamarindo e pequenos contingentes da Força Estadual Baiana. O chefe expedicionário não se demorou na Bahia. Recolhida toda a força que lá estava, prosseguiu imediatamente para Queimadas, onde, 5 dias apenas depois que partirá da capital da República, a 8 de fevereiro, estava toda a expedição reunida. Quase 1.300 combatentes, fartamente municiados, com 15 milhões de cartuchos e 70 tiros de artilharia. A mobilização fora, como se vê, um prodígio de rapidez. Continuou rápida. Deixando em Queimadas, primeira base de operações, sob o comando de um tenente, platônica guarnição de 80 doentes e 70 crianças, que não suportavam o peso das mochilas, seguiu o grosso da tropa para a segunda base de operações, Monte Santo, onde a 20 estava pronta para a investida. Chegará, porém, mal auspiciada. Um dia antes a inervação doentia do comandante explodira numa convulsão epileptiforme, em plena estrada, antes do sítio de Quirinquinquá, e fora de caráter tal que os 5 médicos do corpo de saúde previram uma reprodução de lastimáveis consequências. Os principais chefes de corpos, porém, bem que cientes de um diagnóstico, que implicava seriamente a firmeza e as responsabilidades do comando geral, ante as condições severas da luta, forraram-se, cautelosos e tímidos, a menor deliberação a respeito. O coronel Moreira César abeirava-se do objetivo da campanha, condenado pelos próprios médicos que comandava. Largando de Monte Santo, as forças demandariam o arraial do Cumbe no rumo seguro de ESE, e, atingido este, infletindo, rota em cheio para o norte, fraudejando as abas da Serra de Aracati. Em marcha contornante, a pouco e pouco rumando a NNO. Iriam interferir no sítio do Rosário a antiga estrada de Massacará. Escolhido este caminho, não se cogitou de o transformar em linha de operações, pela escolha de 2 ou 3 pontos defensáveis, garantidos de guarnições que, mesmo diminutas, pudessem estiar a resistência, dado que houvesse um insucesso, um recuo ou uma retirada crítica. Ninguém cogitava na mais passageira hipótese de um revés. A exploração realizada fora até um transigir dispensável com as velharias da estratégia, bastava olhar perspícuo do guia, capitão Jesuíno, para aclarar a rota. Sabia-se, no entanto, que esta atravessaria longos trechos de caatingas exigindo aberturas de picadas, e extenso areal de 40 quilômetros onde, naquela quadra, na plenitude do estio, não se compreendia a viagem sem que os combatentes fossem arcando sob carregamento de água, a exemplo das legiões romanas. Na Tunísia. Para obviar este inconveniente, levaram uma bomba artesiana, como se fossem conhecidas as camadas profundas da terra pelos que lhe ignoravam a própria superfície e houvesse entre as fileiras, argutos rabdomantes capazes de marcar, com a varinha misteriosa, o ponto exato em que existisse o lençol líquido a aproveitar-se. Veremos a sua função mais longe. Entretanto ia-se marchar para o desconhecido, por veredas desfrequentadas, porque todas as travessias por ali se resumem no trecho de uma estrada secular, a de Bom Conselho a Jeremoabo, contornando e evitando pelo levante os agros tabuleiros que lhe demoram ao norte, e descem insensivelmente para o Vazabarris, formando no ligeiro divortium Aquarum, entre este e o Itapicuru. Desmedidos areais sem o mais exíguo regato, porque absorvem, numa sucção de esponja, os mais impetuosos aguaceiros. A jornada pressupunha-se longa e ensada de tropeços, 150 quilômetros, um mínimo de 25 léguas, que valiam por uma longura décupla, ante o despovoamento e a maninhez da terra. Era natural que se garantisse ao menos a pretensa base de operações, para que se não insolasse inteiramente a tropa no deserto. Apesar disto, Monte Santo, com as suas
Péssimas condições de defesa, dominada pela serrania a prumo, de onde meia dúzia de inimigos podiam batê-la toda, a salvo. Ficaria sob o comando do coronel Menezes com uma guarnição deficiente de poucas dezenas de praças. De sorte que os jagunços poderiam facilmente tomá-la, enquanto o resto da tropa seguisse para Canudos. Não o fizeram. Mas era de presumir que o fizessem. Porque lá chegavam informes acordes todos no assegurar que os sertanejos se aparelhavam fortemente para a luta. Cresce a população de Canudos. Eram certas as notícias. Canudos aumentar em 3 semanas de modo extraordinário. A nova do último triunfo sobre a expedição febronil, avolumada pelos que espalhavam, romanceada já de numerosos episódios. Destruir as últimas vacilações dos crentes que até então tinham temido procurar o falanstério de Antônio Conselheiro. Como nos primeiros tempos da fundação, a todo momento, pelo alto das colinas, apontavam grupos de peregrinos em demanda da paragem lendária, trazendo tudo, todos os haveres. Muitos carregando em redes os parentes enfermos, moribundos, ansiando pelo último sono naquele solo sacrossanto, ou cegos, paralíticos e Lázaros, destinando-se ao milagre, à cura imediata, a um simples gesto do taumaturgo venerado. Eram, como sempre, toda a sorte de gente, pequenos criadores, vaqueiros crédulos e possantes, de parceria, na mesma congere, com os vários tipos de mangalaça sertaneja, ingênuas mães de família, irmanadas a zabaneiras incorrigíveis e trêfegas. No coice dessas procissões, viam-se, invariavelmente, sem compartirem das litanias entoadas, estranhos, seguindo sóis, como de sobre-rolda ao movimento dos fiéis, os bandidos soltos, a capangas em disponibilidade, procurando um teatro maior à índole aventureira e à valentia impulsiva. No correr do dia, pelas estradas de Calumbi, de Massacará, de Jeremoabo e de Uauá, convergindo dos quadrantes, chegavam cargueiros repletos de toda a sorte de mantimentos, enviados diretamente a Canudos pelos adeptos que de longe o avitualhavam. Em Vila Nova da Rainha, Alagoinhas, em todos os lugares. Havia abastança e um entusiasmo forte. Como aguardam os jagunços a nova expedição. Logo ao apontar da manhã distribuíam-se os trabalhos. Não faltavam braços, havia-os até de sobra. Destacavam-se piquetes vigilantes, de 20 homens cada um, ao mando de cabecilha de confiança, para vários pontos de acesso em Cocorobó, junto à confluência do Macambira, na Baixada das Umburanas e no alto da favela, a fim de renderem os que ali haviam atravessado a noite, velando. Seguiam para as insignificantes plantações, estiradas pelas 2 margens do rio, os que na véspera já tinham pago tributo de se entregarem ao serviço comum. Dirigiam-se para as obras da igreja, outros, ou os mais ardilosos e vivos, para mais longe, para Monte Santo, para o Cumbe, para Queimadas, em comissões delicadas, indagando acerca dos novos invasores, confabulando com os fiéis que naquelas localidades se afrontava. Com a vigilância das autoridades, adquirindo armamentos, ajeitando contrabandos afinal fáceis de serem feitos, espiando tudo. De tudo inquirindo cautelosamente. E partiam felizes. Pelos caminhos fora passavam pequenos grupos ruidosos, carregando armas ou ferramentas de trabalho, cantando. Olvidavam os morticínios anteriores. No ânimo de muitos, repontava a esperança de que os deixariam, afinal, na quietude da existência simples do sertão. Trincheiras. Os chefes, porém, não se iludiam. Premunidos de cautelas, concertaram na defesa urgente. Pelos dias ardentes, viam-se os sertanejos, esparsos sobre o alto dos cerros e a orela dos caminhos, rolando, carregando ou amontoando pedras, rasgando a terra picareta e a enxada numa faina incessante. Construíam trincheiras.
O sistema era, pela rapidez, um ideal de fortificação passageira. Aberta cavidade circular ou elíptica, em que pudesse ocultar-se e mover-se à vontade o atirador, bordavam-na de pequenos espaldões de pedras justapostas, com interstícios para se enfiar o cano das espingardas. As placas de tal coxisto, facilmente extraídas, com todas as formas desejadas, facilitavam a tarefa. Explicam o extraordinário número desses fojos tremendos que, progredindo regularmente intervalados, para todos os rumos, crivando a terra toda em roda de canudos, semelhavam canhoneiras incontáveis de uma fortaleza monstruosa e sem muros. Eram locadas, cruzando os fogos sobre as veredas, de tal modo que, sobretudo nos longos trechos onde aquelas seguem aproveitando o leito seco dos riachos, tornavam dificílima a travessia à tropa mais robusta e ligeira. E como previssem que esta, procurando escapar àquelas passagens perigosas, volvesse aos lados assaltando e conquistando as trincheiras que as orlavam, fizeram próximas, no alto das barrancas, outras mais distantes e identicamente dispostas, em que se pudessem acolher e continuar o combate os atiradores repelidos. De sorte que, seguindo pelos caminhos ou abandonando-os, os antagonistas seriam sempre colhidos numa rede de balas. É que os rebeldes dispensavam quaisquer ensinamentos para estes preparativos. A terra era um admirável modelo em serrotes, empinando-se em redutos, rios escavando-se em passagens cobertas e fossos, e, por toda a parte, as caatingas trançadas em abatizes naturais. Escolhiam os arbustos mais altos e frondentes. Trançavam-lhe jeitosamente os galhos interiores, sem lhes desfazer a fronde, de modo a se formar, 2 metros sobre o chão. Pequeno giral suspenso, capaz de suportar comodamente um ou 2 atiradores invisíveis, ocultos na folhagem. Eram uma usança. Avoenga aqueles mirantes singulares, com os quais desde muito vezavam tocaiar os canguçus bravios. Os mutãs 86 dos indígenas intercalavam-se, deste modo, destacadamente, completando o alinhamento das trincheiras. Ou então dispositivos mais sérios descobriam um cerro coroado de grandes blocos redondos, em acervos. Desentupiam as suas junturas e as largas brechas, onde viçavam cardos e bromélias, abriam-nas como postigos estreitos. Mascarados de espessos renques de gravatais, limpavam depois os repartimentos interiores, e moviam-se, por fim, folgadamente entre os corredores do monstruoso blocal-se dominante sobre as várzeas e os caminhos, e de onde podiam, sem riscos, alvejar os mais remotos pontos. Armas. Não ficavam nistos preparativos. Reparavam-se as armas. No arraial estrugia a orquestra estridente das bigornas, a cadência dos malhos e marrões, enrijando e malhando as foices entortadas, aguçando e aceirando os ferrões buídos, temperando as lâminas largas das facas de arrasto, compridas como espadas, retesando os arcos, que lembram uma transição entre as armas dos selvagens e a antiga besta de polé, consertando a fecharia perra das velhas espingardas e garruchas. E das tendas abrasantes irrompia um ressoar metálico de arsenais ativos. Pólvora. Não era suficiente a pólvora adquirida nas vilas próximas. Faziam-na, tinham o carvão, tinham o salitre, apanhado à flor da terra mais para o norte, junto ao São Francisco, e tinham, desde muito, o enxofre. O explosivo surgia perfeito, de uma dosagem segura, rivalizando bem com os que adotavam nas caçadas. Balas. Não faltavam balas. A goela larga dos bacamartes aceitava tudo, seixos rolados, pedaços de pregos, pontas de chifres, cacos de garrafas, esquírulas de pedras. Lutadores. Por fim não faltavam lutadores famanazes, cujas aventuras de
pasmar corriam pelo sertão inteiro. Porque a universalidade do sentimento religioso, de par com o instinto da desordem, ali agremiara não baianos apenas senão filhos de todos os estados limítrofes. Entre o jagunço do São Francisco e o cangaceiro dos Cariris, surgiam sob todos os matizes, os valentões tradicionais dos conflitos sertanejos, variando até então apenas no nome, nas sedições parceladas, dos calangros, dos balaios ou dos cabanos. Correrá nos sertões um toque de chamada. João Abade. Dia a dia chegavam ao arraial singulares recém-vindos, absolutamente desconhecidos. Vinham debaixo do cangaço, a capanga atestada de balas e o polvarinho cheio, a garrucha de 2 canos atravessada à cinta, de onde pendia a parnaíba inseparável. A bandoleira, o clavinote de boca de sino. Nada mais. Entravam pelo largo, sem que lhes indagassem a procedência, como se fossem antigos conhecidos. Recebia-os o astuto João Abade que, pleiteando-lhes parelhas na turbulência, tinha a ascendência de uma argúcia rara e uns laivos de superioridade mental, graças talvez à circunstância de haver estudado no liceu de uma das capitais do norte, de onde fugira após haver assassinado a noiva. O seu primeiro crime. O certo é que os dominava e disciplinava. Comandante da rua, título inexplicável naquele labirinto de bitesgas, sem abandonar o povoado exercia-lhe absoluto domínio, que estendia pela redondeza, num raio de 5 léguas em volta, percorrida continuamente pelas rondas velozes dos piquetes. Obedeciam-no incondicionalmente. Naquela dispersão de ofícios, múltiplos e variáveis, onde ombreavam o tabaréu crendeiro e o facínora despejado, estabelecera-se raro entrelaçamento de esforços e a mais perfeita conformidade de vistas volvidas para um objetivo único, reagir à invasão iminente. Houve, todavia, segundo revelaram alguns prisioneiros no termo da campanha, uma parada súbita na azáfama guerreira, como sobressalto, estuporando a grei revoltosa e pondo-a a pique de dissolução repentina, foi quando, voltando dos diversos pontos, os emissários, que tinham ido indagar sobre a marcha invasora, trouxeram, a par de informações seguras quanto ao número de armamento dos soldados, o renome do novo comandante. Imobilizou a atividade febril dos jagunços a síncope de espanto extraordinário. Exagerara-se demais na distensão das mais extravagantes fantasias a temibilidade daquele. Era o Anticristo, vindo jungir a derradeira prova os penitentes infelizes. Imaginaram no herói de grande número de batalhas, 14. Como especificou um rude poeta sertanejo, no canto que depois consagrou a campanha, e prefiguraram a devastação dos lares. Dias de torturas sem nome, a par duríssimos tratos. Canudos dissolvido a bala, a fogo, e a espada. Deram-lhe um apelido lúgubre, a corta-cabeças. Segundo depois se soube, nenhuma das expedições foi aguardada com ansiedade igual. Houve mesmo algumas deserções, rareando principalmente as fileiras que deviam tornar-se mais fortes, a dos adventícios perigosos que para lá iam não já sob o estímulo de uma crença senão pelo anelo dos desmandos e dos conflitos. Os piquetes, ao tornarem dos arredores, chegavam desfalcados de alguns daqueles sinistros companheiros. Mas esse movimento de temor redundara em movimento seletivo. Expungira o arraial de incrédulos e tímidos. A grande maioria dos verdadeiros crentes permaneceu resignada. Procissões. Desinfluído embora, o povo volvera-se para a última instância da fé religiosa. E não raro, então, atirando para o lado as armas emperradas, o arraial inteiro saía em longas procissões de penitência. Pelos descampados. Cessaram, de chofre, os contingentes de peregrinos. Cessou o mourejar febril dos preparativos bélicos.
Os piquetes que diariamente, ao clarear das manhãs, seguiam para diversos pontos, não mais passavam pelas veredas entoando as cantigas altas e festivas. Embrenhavam-se, cautos, pelas moitas, quedando-se largas horas. Silenciosos, vigilantes. Rezas. Nesta situação aflitíssima, saiu a campo, alentando os combatentes robustos mais apreensivos, a legião fragílima da beataria. Numerosa. Ao anoitecer, acesas as fogueiras, a multidão, genuflexa, prolongava além do tempo consagrado, as rezas, dentro da latada. Esta, entressachada de ramas aromáticas de caçatinga, tinha, extremando-a, à porta do santuário, uma pequena mesa de pinho, coberta de toalha alvíssima. Abeirava-a, ao findar dos terços, uma figura estranha. Revestido da longa camisa de azulão, que lhe descia, sem cintura, desgraciosamente, escorrida pelo corpo alquebrado abaixo. Torso dobrado, fronte abatida e olhos baixos, Antônio Conselheiro. Aparecia. Quedava longo tempo, imóvel e mudo, ante a multidão. Silenciosa e queda. Erguia lentamente a face macilenta, de súbito. Iluminada por olhar fulgurante e fixo. E pregava. A noite descia de todo e o arraial repousava sob o império do evangelista humílimo e formidável.